Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje a gente dá continuidade na resolução da prova do TRT 23, prova de técnico judiciário. E nesse vídeo a gente vai fazer as questões de noções de direito do trabalho. Começando então na questão 45, que é assim. Zeus trabalhou no banco Seu Din-Din, esses nomes que a FCC arruma, de 1º de janeiro de 2021 até 31 de 8 de 2021. Então, de janeiro até agosto, os meses completos, 8 meses. Tendo cumprido aviso prévio até 31 de 8 de 2021. Então, esse finalzinho do tempo dele lá já era o aviso prévio. No ano de 2021, o banco pagou, a título de participação nos lucros e resultados, PLR, o valor de 1.200, sendo que, por força de cláusula de convenção coletiva, a referida verba só seria devida para os empregados que estivessem com contrato ativo na data do pagamento, em 20 de 12 de 2021. Com base em jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, referida cláusula normativa é. E aí, de A a E, eles vão falar se é lista ou ilícita e explicar como que deveria ser. O que a gente tem que ver aqui nessa questão? Para começar, e muito importante, jurisprudência sumulada. Isso quer dizer que isso vai estar numa súmula, não vai estar na CLT, vai estar numa súmula. E isso às vezes deixa a gente, sem saber o que fazer. Se você está procurando na CLT e não acha, está numa súmula. A súmula que trata disso, eu coloquei ela aqui, é a súmula 451 do TST. Fala de participação nos lucros e resultados e rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros, pagamento proporcional aos meses trabalhados, princípio da isonomia. E aí ela fala que fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela, participação nos lucros e resultados, ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Então aqui está a nossa resposta, ó. De forma proporcional. Mesmo quem já foi mandado embora vai receber essa distribuição de lucros e resultados de forma proporcional ao período aquisitivo desse lucro e resultado, enquanto estava com o contrato de trabalho vigente. E aí na CLT não tem isso. A gente só encontra essa resposta aqui na súmula 451. Ao sair da prova, ela voltou lá no português que a gente já fez, já está disponível no canal. Português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, legislação, e agora a gente está no direito do trabalho. Continuando então. Então a gente já sabe que vai ser proporcional. O que a gente viu aqui nessa questão? Ele trabalhou do mês 1 ao mês 8. E o ano tem 12 meses. Então ele vai ter direito a 8 sobre 12 desse valor. E aí a FCC foi muito boazinha e colocou para a gente um valor fácil de dividir, fácil de fazer conta. Porque ela poderia também pegar um valor que a gente tivesse que gastar um pouquinho de tempo fazendo conta. Ela pegou um valor aqui de 1.200. E aí fica fácil, se é 1.200, é 1.000 por mês. Se ele tem direito a 8 partes, então ele vai ter direito a 800. Falei bobagem, né? Se é 1.200, é R$100 por mês. Então, se ele tem direito a 8 partes disso, 8 partes de 12, vai ser igual a R$800. E a gente sabe que é proporcional, que a gente viu na súmula. E sabe que é lícito. Então, aqui a gente já pode descartar qualquer uma que fala que é ilícita. Então, letra A está fora, letra B também, e letra D. Só sobra C e E. E aí a gente sabe que são R$800. Então, letra C vai sair porque está falando em 600. Falando lista, devendo Zeus receber apenas 600, na hipótese de reclamar algum valor. A gente sabe que não é isso. Vamos ler a letra E, então. Lista,
não devendo Zeus receber qualquer valor? Não. Então tem alguma coisa errada aqui. O que tem errado? Tá faltando a gente ler direito a questão. E essa questão aqui ainda foi boazinha porque dá para perceber isso. Tem umas que nem dá para perceber. O que ficou faltando a gente ver aqui? Ele não quer saber sobre o direito dele de receber ou não. Ele quer saber se a cláusula da empresa é lícita ou ilícita. Que cláusula? A cláusula de falar que só vai ser devido, aqui ó, só seria devido para os empregados que estivessem com o contrato ativo. É isso aqui que ele quer saber se é errado ou não. Não é se ele deve receber ou não. É se há a política da empresa de falar que só vai receber quem está com o contrato vigente, contrato de trabalho vigente, se isso é lícito ou não. Aí mudou a pergunta, né? O problema é o mesmo, mas a pergunta é diferente. A cláusula é lícita? Não. Na súmula a gente já viu. Então, contrário que a gente tinha pensado antes, né? Onde estiver falando lícito, tá fora. A cláusula da empresa é ilícita. E a gente sabe que o valor que ele tem que receber é de 800. Então já vamos aqui para D. 800. É ilícita, devendo os Zeus receber ao menos R$ 800 de PLR, na hipótese de reclamar algum valor junto à empresa. Parece ser a letra D. Vamos olhar as outras. Ilícita, na letra A, devendo os Zeus receber totalidade, PLR, totalidade aqui está errado. Ilícita, devendo os Zeus receber pelo menos 600, 600 está errado. Então sobrou mesmo a letra D, é a correta. Mais uma vez, né, além de olhar se é a certa, ou exceto, ou errado, a gente tem que prestar bastante atenção na pergunta. Quase que erra a primeira por não ter lido direito. Vamos para 46. Considere a seguinte situação hipotética. Mercúrio é garçom no restaurante Camarão no Bafo e passará a receber, a partir do próximo mês, adicional de periculosidade em virtude de ter sido instalado um gerador a óleo diesel no fundo do restaurante. Sabe-se que Mercúrio recebe salários de R$ 2.000, acrescidos de gratificação de desempenho de R$ 500 e prêmio mensal de R$ 200, sendo o salário mínimo vigente R$ 1.250. Com base na legislação consolidada, o adicional de periculosidade de Mercúrio deverá ser de... Eu confesso que quando eu fiz essa questão a primeira vez, eu errei. Errei porque eu confundi vários pontos aqui, eu confundi. Então, vamos fazer certo aqui agora. A resposta para essa pergunta vai estar no artigo 193 da CLT. Vou deixar anotado aqui, 193. E vamos lá na CLT, ver o que ela está falando. E a nossa questão aqui é sobre adicional de periculosidade. Vamos marcar também, que é sempre bom ficar atento no que eles estão perguntando. Está falando de adicional de periculosidade. Vamos lá no CLT, artigo 193. Aqui na seção 8 já começa a falar de atividades insalubres ou perigosas, só que o nosso é mais para frente, 193. Aqui, ó. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que possuem natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Aí fala a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outra espécie de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Trabalho, aí parágrafo 1º. Trabalho em condição de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30%. Isso aqui é importante para a gente. Periculosidade, 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações no lucro da empresa. Então, é esse parágrafo 1º do artigo 193 que a gente precisa para a nossa questão. Trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30%, sobre o salário, sem os acréscimos resultantes da gratificação, prêmio ou participação nos lucros.
Então é só sobre o salário e é 30%. Vamos voltar para a questão e ver se só isso já resolve. E aí o que a gente tem aqui? Tem o valor do salário, tá aqui 2.000, salário de 2.000. Ele tem uma gratificação de desempenho, mas a gente já viu que isso não vai entrar. Tem um prêmio mensal, a gente já viu que não vai entrar. E aqui fala de salário mínimo. Esse salário mínimo aqui é uma pegadinha, porque o outro adicional, o de insalubridade, ele é sobre o salário mínimo. E aí a pegadinha seria essa, né? A gente achar que é sobre o salário mínimo e usar esse valor de 1.250, sendo que na verdade a gente tem que usar o valor de 2.000. E aí é 30% de 2.000. 10% de 2.000 é 200, 30% vai ser 600. E aí a nossa resposta já está aqui. Vou deixar a conta indicada, né? 30% de 2.000. Corto 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. 30 vezes 20. Se 3 vezes 20 é 60, 30 vezes 20, 600. E aí a nossa resposta já está aqui na letra B. R$ 600 é o adicional de periculosidade que Mercúrio tem que receber. Vamos para a próxima. Próxima é a questão 47. Com base no que prevê a consolidação das leis do trabalho a respeito da jornada de trabalho, o tempo gasto pelo empregado da sua residência até o posto de trabalho e vice-versa, então o caminho de ida e de volta, o que a gente sabe sobre isso? Antes da reforma, existia uma parcela disso que era devida ao trabalhador. E a gente chama esse caminho aqui de ir e voltar, e o tempo gasto, né? Tempo gasto da residência até o trabalho e do trabalho até a residência. A gente chamava de horas itinerary ou jornada itinerary. Deixa eu ver. É horas mesmo. Horas. Minha letra sempre fica ruim. Itinerary. Não vou escrever. Horas itinerárias. O que aconteceu na reforma? Horas itinerárias não existe mais. E aí, não importa como que o empregado vai e volta do serviço, nada é devido para ele por tempo de trabalho, porque ele não está à disposição, ele não está trabalhando. Então, esse tempo da locomoção, não existe mais pagamento sobre ele. E aí vamos para... E toda prova agora cai uma questão dessa, né? Porque é coisa nova. Horas itinerárias não existe mais. Então, letra A. Ainda que em condução fornecida pelo empregador, não é considerado tempo à disposição do mesmo. E aí aqui já tem a resposta. Letra A. Vamos ver as outras. Desde que ultrapasse tantas horas e não seja a condução fornecida, é considerado tempo à disposição. Aqui, ó, não é mais. Se fosse lá nas provas de TRT de 2015, a gente teria que olhar isso. Se era transporte próprio, se era fornecido pelo empregador, tinha um tanto de questõezinhas para saber se ia dever as horas em itinerário ou não. Mas agora com a reforma, não existe hora em itinerário. Então aqui, ó, não é considerado tempo à disposição. Letra D, tratando-se local de difícil acesso, tal, também não vai ser mais considerado tempo à disposição. E letra E, desde que ultrapasse 2 horas, também não. O resultado aqui, como é que fala? A lição aqui é, horas itinerárias não existe mais. Então não importa como, quanto tempo, se é lugar difícil de chegar, se o empregador está pagando o ônibus, não importa. Então letra A, ainda que em condução fornecida pelo empregador, não é considerado tempo à disposição do mesmo. Letra A é o gabarito aqui da 47. Vamos para a próxima. Questão 48. Arquimedes e a transportadora de cargas Giramundo Limitada pretendem extinguir o vínculo empregatício mediante acordo.
Então vai ser um fim do contrato mediante acordo. Acordo entre empregador e empregado. O contrato de trabalho tem menos de 1 ano, sendo o último salário de Arquimedes de R$ 1.500, havendo na conta do FGTS o saldo de R$ 800. Com base no que se dispõe a CLT, o aviso prévio indenizado na hipótese deverá ser de, aí vai ser o item 1. A indenização sobre o saldo do FGTS vai ser o item 2. E bem como o direito ao saque da conta do FGTS, esse valor vai ser o item 3. E aí a gente tem que saber como que fica esses valores quando é um fim de contrato de trabalho por acordo entre as partes. Então aqui, ó, vai extinguir o vínculo mediante acordo. E aí a gente tem que saber as regrinhas, como que vai ser. Quando não é mediante acordo, se for sem justa causa, por exemplo, a gente sabe que o aviso vai ser inteiro, a indenização sobre o saldo do FGTS é de 40%, e o empregado pode sacar 100% do que tiver lá na conta do FGTS. Só que aqui é acordo. E acordo, cada parte cede um pouco, né? Vamos lá na Constituição. Vamos lá na CLT para ver o que ela fala disso. E aqui eu já deixo anotado que a resposta para essa questão vai estar no artigo 484-A. Então, artigo 484-A. Vamos lá ver o que a CLT fala. Aqui, ó, 484, está falando de culpa recíproca, que é uma outra forma de terminar o contrato de trabalho. É como se fosse uma justa causa, mas a culpa é dividida entre o empregador e o empregado. Quando é justa causa mesmo, a culpa é só do empregado. Culpa recíproca é a culpa dos dois. Só que a gente quer agora é mediante acordo. Então é 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: por metade, o aviso prévio, se indenizado. B. A indenização sobre o saldo do fundo de garantia, aquela multa, né, de 40%, ela também é pela metade, porque a gente está aqui no inciso 1, a linha A, pela metade o aviso prévio, se indenizado. A linha B, a indenização também, né, pela metade, sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço. Então aquela multa de 40% passa a ser de 20%, porque é pela metade. Aí já acaba o 1, já está aqui no 2, na integridade as demais verbas trabalhistas. E o finalzinho aqui para a nossa questão é o parágrafo 1º. A extinção do contrato previsto no caput desse artigo, ou seja, por acordo, né, permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no fundo de garantia por tempo de serviço, na forma tal, limitada até 80% do valor dos depósitos. É isso aqui que a gente precisava, ó, 80%. Então vai poder pegar 80% do que tiver lá na conta. Mas a multa sobre o que tem lá na conta vai ser pela metade. Então, em vez de 40%, vai ser de 20%. E aqui, mais um pouquinho, não sei se está na nossa questão, mas é bom saber. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por acordo, previsto no caput deste artigo, não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Então, você pode até combinar de ser mandado embora, mas aí você não tem direito a seguro-desemprego. Então, a gente viu aqui. Vamos anotar para não escrever bobagem aqui depois. Tem que ter atenção. Para não marcar nada errado, para não escrever nada errado. Então, o 1 aqui é aviso prévio indenizado. A gente sabe que vai ser 50%, pela metade. O 2 é indenização sobre o saldo do FGTS. Também é pela metade. Então, é 40% dividido por 2. E o terceiro, que é o saque da conta do FGTS, vai ser 80%. E aí agora a gente vai para os valores, né?
Se o salário era de 1.500, 50% vai ser 750. A multa é sobre o que tem lá na conta do FGTS. E lá fala que tem R$800. Aqui, ó, R$800. 20% de R$800, 10% é 80, 20% é 160. Então aqui vai ser 160. Vou parar de pôr o 00, senão não vai caber. E 80% do FGTS, mesma continha, né? Se 800 é 100%, 10% é 80, então eu vou fazer 800 menos 80, menos 80. 800 menos 160, que vai dar, se fosse menos 200, era 600. Só que é menos 160, então vai dar 640. Aí eu tenho que achar isso aqui lá nas alternativas. 750, 160, 640. Começando com 750, só tem a C e a D. As duas terminam com 640, aqui e aqui. E aí o que vai desempatar agora é o 160 que a gente achou aqui. E 160 é só a letra C. Então, letra C, nosso gabarito. 750 de aviso prévio, indenizado. 160, que é o 20% da multa do FGTS. E 640, que é o 80% do que tinha lá na conta do FGTS. Então, 48 já está resolvida. Vamos para 49. Questão 49. Aristóteles, empregado regido pela CLT, presta serviços no consultório dentário Tiradentes, trabalhando de segunda a sexta, das 9 às 18, usufruindo apenas de 30 minutos diários de intervalo neste mês, por estar cobrindo as férias de Vênus. Conforme previsão da CLT, Aristóteles deverá receber nesse mês. Bom, o que a gente já tem, né, fixado na mente é que supressão do horário de almoço, né, da intrajornada, do intervalo intrajornada, ele deve ser indenizado como se fosse hora extra, 50% a mais, do que ficou suprimido. Então, se era 1 hora de almoço e ele está fazendo só meia hora, as outras meia hora vai de hora extra. E a gente vê isso na CLT, essa é a questão 49. A gente vê isso no artigo 71, parágrafo 4º. Vou deixar anotado aqui. Artigo 71. Vamos lá ver como está escrito. Provavelmente vai ser exatamente isso que eu falei. Talvez escrito de outra forma, mas a ideia é essa. O que ficar faltando no horário de almoço vai ter que ser pago com 50% a mais. Aqui. Era artigo 74, parágrafo 4º. Então, 74 está aqui, falando de horário de trabalho. Não vou ler tudo, vou ler só o 4º, que é o da nossa questão. Fica permitida... Ixi, acho que eu anotei errado. Mas 74 é 71. Isso. 71, parágrafo 4º. Esse aqui que já foi revogado uma vez, já está na segunda redação. Parágrafo 71, está falando dos intervalos, né, intrajornada. A gente já viu esse 71 em outra prova, acho que foi no TRT 9, que falava dos intervalos para 4 horas de trabalho, para 6 ou mais. A gente já passou por aqui, mas vamos de novo. Parágrafo 4º, artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, isso é importante, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, é apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%, e tem natureza indenizatória. É para te indenizar do horário de almoço que você não teve, na íntegra. Então, vamos para a questão. Letra A. Os 30 minutos extras diários pela violação do intervalo legal
será acrescido de 50%, com reflexo nas demais verbas contratuais. Aqui, ó, esse pedacinho aqui que estraga a letra A, ó, com reflexo nas demais verbas contratuais. Porque aqui está falando que teria natureza salarial, só que o texto da CLT fala que vai ter natureza indenizatória. Então, isso aqui que estraga a letra A. Letra B. Ele receberá nesse mês 1 hora extra diária pela ausência do intervalo legal sem acréscimo. Tá tudo errado, né? Fala que é 1 hora extra, não é. Fala que é sem acréscimo, também tá errado. Então, letra B tá fora. Letra C. 1 hora extra diária. Aqui tá errado, porque a gente sabe que é só o período suprimido. E aqui fala que ele está fazendo 30 minutos. Então, o que foi suprimido são os outros 30 minutos, a gente considerando o horário de almoço de 1 hora. Letra D, 30 minutos, até aqui está certo. Extras diários pela violação do intervalo legal, acrescido de 50% de forma indenizatória. Eu acho que vai ser letra D. Vou deixar aqui uma setinha. E aí letra E começa com 1 hora, já está errado. Aqui estava falando de 50%, indenizatório, esse pedaço estava certo. Mas 1 hora extra está errado. Então 71 não, né? 71 o artigo. Então 49, questão 49, o gabarito é a letra D. Já vou deixar aqui marcado, letra D, gabarito é 49. Vamos agora para 50. Sindicato dos Empregados de Transporte Coletivo de Passárgada pretende celebrar com o respectivo sindicato patronal uma nova convenção coletiva, em virtude de problemas financeiros enfrentados pelas empresas do setor. No esboço do novo instrumento normativo estão: primeiro, redução do 13º salário em 20%. Segundo, equiparação da remuneração do trabalho noturno e diurno. Terceiro, percentual de depósitos de FGTS para 6% do salário mensal. Quarto, intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. E 5, enquadramento do grau de insalubridade. De acordo com o previsto na CLT, são listas as cláusulas constantes apenas em. E aí aqui a gente tem que ir tirando o que não pode. Olha só, de cara, se a gente estuda direito constitucional também, a gente sabe que o trabalho noturno ele vai ser pago, vai ser mais bem remunerado do que o diurno. E isso está na Constituição. Então a 2 aqui não pode. Não tem como você equiparar o trabalho diurno com o noturno. O percentual de FGTS para 6, quem decide isso aqui, isso não é matéria trabalhista, isso é matéria lá do previdenciário. Então eu acredito que o 3 aqui também não vai poder. E redução de salário é complicado, né? Não sei se a 1 vai entrar. Agora, intervalo entre a jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos, pode ser feito esse combinado por convenção. E ali a gente tem o sindicato dos empregados, tem o sindicato dos empregadores, patronal, eles estão numa convenção coletiva. Diminuir o horário de almoço pode ser feito em convenção. E o enquadramento do grau de insalubridade, ou seja, definir qual que vai ser o grau de insalubridade, também pode ser feito. Então a gente quer uma resposta que tenha o 4 e o 5, e a gente tem que chegar numa decisão aqui sobre o item 1, redução do 13º salário em 20%. Resposta que tem o 4 e o 5 é só a letra E. Porque o A é 3 e 4, falta o 5. O B, 1, 2 e 3. O 2 e o 3 a gente sabe que não pode ter. Não podendo ter o 2 e o 3, a gente tira o D, o C, o B e o A. Só de saber disso, que o trabalho noturno é mais bem remunerado que o diurno, isso está na Constituição, então a CLT não pode desobedecer isso. E o 3, que é a FGTS, quem decide isso é o direito, como é que chama, gente? Previdenciário. Não é assunto de direito trabalhista, quanto que é o depósito do FGTS. Então não poderia mudar na convenção de empregado e empregador. Então, só com isso já dá para responder.
Vamos ver na CLT se a gente consegue uma resposta boa. Lá na CLT vai ser artigo 468, que vai dar pra gente uma luz aqui nessa questão. Então vamos lá. Capítulo 3 da alteração, artigo 468. Nos contratos individuais... Tô olhando certo? Tô, 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta a carga efetiva anteriormente ocupada, deixando o exercício de função de confiança. Isso não está na nossa questão. Alteração, não. Também não. Acho que eu anotei errado isso aqui, viu? Deixa eu olhar de novo. Nós estamos na questão 50. Não, eu olhei errado. Não vai ser artigo 468. Eu li errado a minha anotação aqui. Vai ser artigo 611A. Vamos lá no 611A para ver o que ele fala. Fiz a anotação, mas olhei errado. Convenções coletivas, começa no 611, mas a gente quer o 611A. Tá aqui, ó. 611A. Convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. O que acontece aqui, ó? Tem um tanto de emenda, vou chamar de emenda, não é o nome certo, né? Que foi feito em 2017, aqui nesse artigo. E eles preveem que algumas coisas o acordo coletivo vai prevalecer sobre a lei. Se for acordado lá no acordo coletivo, vai valer, mesmo que a lei fale diferente. Então, o que entra ali? Pacto quanto à jornada de trabalho, observado o limite constitucional, banco de horas anual, intervalo entre a jornada, respeitado o limite de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Esse item 3 aqui está na nossa questão. Ó. Esse aqui está lá. Se respeitar os 30 minutos mínimos para jornada superior a 6 horas, pode ser diminuído o horário de almoço, vamos chamar assim, né? Horário de almoço ou de descanso, respeitando o limite mínimo de 30 minutos. Esse está na nossa questão. Vamos ver qual mais está na nossa questão. Aqui, ó, enquadramento do grau de insalubridade. Então, esse também pode ser feito. Eu acho que são só esses, né? Que pode ser mudado e que está lá na nossa questão. Enquadramento do grau de insalubridade e a diminuição do horário de almoço para no mínimo meia hora se a jornada for maior que 6 horas. Isso aqui está falando que pode. Na CLT fala que pode. Então a gente fica mesmo com a letra E, que fala que o item 4 e o item 5 poderia ser combinado numa convenção coletiva. Então o gabarito aqui dessa questão 50 é mesmo a letra E. Lá na CLT não falou que não pode, né? Só falou que podia, que era o 4 e o 5. Vamos agora para 51, e aqui já está acabando, acho que a última questão é 52. Questão 51. Perseu é analista financeiro na seguradora Risco Zero SA
e há 11 anos exerce a gerência de sinistros para a América Latina, recebendo gratificação de função pelo exercício dessa função de confiança. A empresa pretende, por questão de estratégia, reverter Perseu ao cargo anteriormente ocupado. Conforme previsão da CLT, referida alteração contratual será. Então, o que acontece? Esse funcionário está lá há 11 anos e ele ganhava uma gratificação porque ele exercia uma função de confiança. E agora a empresa vai reverter isso, vai tirar ele dessa função de confiança e ele vai voltar ao cargo que ele tinha antes, sem gratificação. A empresa pode fazer isso? Pode. Então, é legal. Legal no sentido de que está amparado pela lei. Para o Perseu não vai ser nada legal, mas é legal, a lei permite. Então, letra B, que fala que é ilegal, a gente corta. Letra D, que fala que é ilícito, a gente corta. A gente está entre A, C e E. E aí o que acontece? A legislação agora fala, isso depois da reforma, que pode ser revertido e que nada vai ser devido ao funcionário por todos esses anos que ele teve na função de confiança. Ele vai voltar para o cargo anterior e nada vai ser devido a ele por esse tempo todo que ele passou na função de confiança. Porque antigamente, se a pessoa ficasse mais de 10 anos, ela recebia alguma coisa. Mas agora com a reforma não recebe mais e a empresa também não fica devendo nada. Vamos olhar aqui agora na CLT, agora sim é o artigo 468. Artigo 468, que vai falar com a gente desse assunto. Aqui. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. E aí, parágrafo 1º, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. É o que aconteceu lá na nossa questão. E aqui no CLT fala que não se considera isso como uma alteração unilateral. Parágrafo 2º, a alteração de que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, aqui está resumido o que eu tinha falado. Ele vai voltar para o cargo anterior e nada vai ser devido a mais pelo tempo que ele passou lá na função gratificada. Então, voltando para a nossa questão, vamos para a letra A. Legal, independente da concordância de Perseu, por estar dentro do jus variandi do empregador, não havendo qualquer direito adquirido à manutenção da gratificação de função. Eu acho que já é letra A. Tá falando aqui o que estava lá na CLT. Vou deixar aqui marcado, se não for a gente apaga. Letra C agora. Legal, independente da concordância, por estar dentro do jus variandi do empregador, todavia, por ter ocupado por mais de 10 anos o cargo de confiança, o trabalhador fará jus à manutenção da gratificação. A gente acabou de ver na CLT que não fará jus à gratificação mais. Acabou. Isso era assim antes da reforma. Então, a letra C está fora, falta agora a letra E. Lista independente da concordância de Perseu, por estar dentro do jus variandi do empregador, todavia por ter ocupado por mais de 5 anos, fará jus à manutenção da gratificação. A gente sabe que não vai levar nada mais, né? Só vai levar a gratificação enquanto estiver lá no cargo. Depois que sair do cargo, acabou. Volta para o cargo anterior, sem direito à gratificação. Então, letra A é o gabarito mesmo, da 51. A gente vai agora para 52, que é a última questão dessa prova, de direito do trabalho. Questão 52. Visando contenção de despesas e redução de custos fixos de manutenção de escritório, a operadora de saúde Cuida Bem SC Limitada pretende adotar o regime de teletrabalho para os seus funcionários do departamento financeiro. Nessa situação, com base no que a disciplina
com base no que disciplina a CLT, referida alteração contratual será legal, e aí completa com as opções. A parte de teletrabalho tá lá no comecinho da CLT agora, e teve muita coisa que foi alterado lá em 2017, na reforma, e também em 2022, durante o auge da pandemia. E a gente vai ver essa parte do teletrabalho lá no artigo 75. Para essa questão em específico, vai ser no artigo, vou anotar onde? Vou anotar aqui em cima. Vai ser no 75C e 75D. Vamos lá dar uma olhada. Então, capítulo 2A do teletrabalho, artigo 75A, B, nosso é o C, para resolver essa questão. No vídeo anterior de Direito do Trabalho, se não me engano foi da prova do TRT 9, a gente leu o 75 quase inteiro. Agora vamos direto aqui no C e no D. Artigo 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então aqui está falando do presencial para o teletrabalho, mútuo acordo e registrar no contrato. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, para voltar do teletrabalho para o presencial, prazo mínimo de 15 dias, não depende do empregado concordar. É determinação do empregador. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. Vamos ver as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso da despesa arcada pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, qualquer gasto para poder ser realizado o teletrabalho vai ter que estar previsto em contrato escrito. Aqui não está falando que vai ser por conta do empregador. A gente, claro, entende que vai ser por conta do empregador. Mas, aqui, a letra da lei fala que tem que estar previsto em contrato escrito. Aí, no parágrafo único, fala que as utilidades mencionadas não integram a remuneração do empregado. Então, um computador, um telefone, uma câmera que for precisar, isso não vai ser considerado como salário. E aqui, para nossa questão, acho que já dá. Vamos voltar lá para a questão e acabar essa prova logo. Então, aqui, o dono da empresa, no nosso enunciado, ele quer colocar todo mundo no teletrabalho. Os funcionários do departamento financeiro. Nessa situação, com base no que disciplina CLT, a alteração vai ser: contratual será legal. Aí, letra A. Com prévia anuência de cada empregado, registrado em aditivo contratual, devendo observar o prazo de 30 dias. A gente não viu nada de prazo para passar para o teletrabalho. A gente só viu o prazo para voltar do teletrabalho para o presencial e era de 15 dias no mínimo. Então, essa letra A aqui, com esse prazo, já está errado. Vamos olhar os prazos. Ó. Tem um outro aqui de 30 dias. Desde que haja mútuo acordo, registrado em aditivo, devendo observar o prazo de 30. 30 dias está errado. Vamos nos de 15 para ver se tem alguma coisa certa. Pelo menos o prazo vai estar certo. Letra C. Então a letra A já foi, né? E a letra D também. Letra C. Desde que haja mútuo acordo com cada empregado, registrado em aditivo contratual, devendo observar o prazo de 15 dias para implantação, com custos advindos por essa alteração suportados pelo empregador. Lá na lei não fala suportados pelo empregador. Na lei fala previsto em contrato. Então, letra C também está fora. Aqui na letra E também fala em suportados pelo empregador. Então, vai estar fora. Sobrou para a gente a letra B.
independentes da anuência dos empregados. Na verdade, aqui eu não encontrei exatamente desse jeito no CLT, mas essa parte que fala que deve ser regulado em contrato está igualzinho na CLT. Independente da anuência dos empregados pelo poder diretivo do empregador, sendo que a responsabilidade sobre os custos decorrentes dessa alteração deverá ser regulada em contrato. Então, eu tive muita dúvida nessa questão, porque lá fala que se for passar de presencial para teletrabalho, tinha que ser em acordo. Só que a questão e a FCC considerou a letra B como correta, primeiro por essa parte aqui de regulado em contrato, os custos, né, dessa mudança, tá igual na CLT. Todas as outras, tirando a A, que também fala regulado em contrato, mas aí ele pegou e errou no prazo, falou que era 30. Então só sobrou a B falando alguma coisa mais correta. E aí eu fico imaginando que essa parte independente da anuência dos empregados é porque ele quer passar todo o setor. E aí não existiria mais o presencial. E aí não dependeria de concordância do empregado. Mas eu não vi isso aqui escrito desse jeitinho lá na CLT, igual a gente viu nas outras questões todas. Então eu tive dúvida nessa questão, mas o gabarito dela é a letra B. E aí essa parte aqui está correta. E essa primeira parte aqui, independente da anuência dos empregados, eu não encontrei isso escrito dessa forma. Lá na CLT fala, a gente leu aqui agora há pouco, fala aqui, ó, que do presencial, alteração entre o regime presencial e teletrabalho, desde que haja um mútuo acordo, poderá ser realizada a alteração do teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Aí vou voltando no primeiro aqui, poderá ser realizada a alteração entre regime especial e de teletrabalho, mútuo acordo entre as partes, é o que eu estou vendo aqui. Mas aí, não sei se é alguma súmula ou algum entendimento, mas eu não encontrei na CLT. Se alguém quiser deixar no comentário o que acha que pode ser, mas não acredito que essa questão vai ser anulada por causa disso, não. Porque eu imagino que seja esse caso, né? Como ele vai levar o departamento financeiro inteiro, e aí não existiria mais o presencial, e ele pode fazer isso baseado no poder diretivo do empregador, de decidir como que vai ser a empresa. Se ele falar que vai ser só teletrabalho, vai ser só teletrabalho. E aí você não precisa de concordância de todo mundo para isso. Só o dono da empresa decidir e está decidido. Imagino que seja esse o raciocínio. Se alguém tiver alguma outra ideia, quiser deixar nos comentários, pode deixar. A gente lê depois e se tiver alguma coisa para corrigir, a gente corrige. Mas por enquanto o gabarito da FCC é letra B. Se tiver alguma mudança também, eu posto aqui no canal. Então agora a gente, na questão 52, gabarito B, a gente acaba a prova de direito do trabalho. E para a gente terminar os exercícios dessa prova que eu vou fazer aqui no canal, vai ficar faltando só noções de direito processual do trabalho. Até o próximo vídeo.